Representantes do comércio se mobilizam e pressionam prefeitos para antecipar a reabertura do comércio na região, mas o governo do estado anuncia a retomada parcial das atividades somente a partir do dia 11 de maio. Em São José dos Campos, a abertura do comércio, que já havia sido anunciada pela prefeitura para a semana que vem, foi barrada pela justiça. Chamado de morador mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros para buscas de suposta aeronave de pequeno porte que teria caído em Guaratinguetá. São José dos Campos confirma a 6ª morte por coronavírus na cidade. Caraguatatuba, no litoral norte, e Jacareí também confirmam novos óbitos. Unidades de saúde de Taubaté recebem novas doses da vacina contra a gripe. E empreendedores da região criam um programa de créditos para conseguir enfrentar a crise. O cliente que adquire o voucher ganha descontos nas compras quando a reabertura dos estabelecimentos for autorizada. Quarta-feira, 22 de abril, as notícias da região agora no Band Cidade. Fique com a gente, estamos ao vivo na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. O decreto que previa a abertura gradual de comércios e serviços em São José dos Campos a partir da próxima segunda-feira foi suspenso hoje pela Justiça. A decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública acatou uma ação do Ministério Público que questionava a medida, alegando que ela contrariava o prazo de quarentena estabelecido pelo governo estadual. Nesta quarta-feira, o governador João Dória anunciou um plano de reabertura gradual da economia do estado a partir do dia 11 de maio e que pode ter regras regionais que serão submetidas à análise do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Mas após as medidas anunciadas pelo prefeito de São José dos Campos, outras cidades da região também começaram a se mobilizar na tentativa de antecipar o fim da quarentena. A Vera é dona desta loja de trajes de festa em Taubaté há 11 anos e nunca passou por tanto aperto como hoje. Há um mês, com as portas fechadas, ela tenta driblar a crise divulgando os produtos pelas redes sociais. Mas como os eventos foram cancelados ou adiados, o faturamento caiu praticamente todo. Nunca passei uma situação tão difícil como essa. Mas como a crise já vem vindo de outros tempos, não está dando para segurar. Não vai dar para segurar muito tempo. Se isso aí prolongar mais um pouco, eu acho que vamos ter que fechar as portas, mudar de atividade e tentar outros meios, porque realmente está muito difícil. Preocupado com as dificuldades financeiras enfrentadas por muitos lojistas que tiveram que parar as atividades, o presidente do Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté, acredita que o comércio da cidade já poderia iniciar a retomada das atividades. A pressão nossa tem sido via Federação do Comércio junto ao governador Dória. E a gente acredita que essa abertura ela tem que privilegiar outras empresas, né? Não dá para você poder comprar uma televisão dentro de um supermercado e não poder comprar uma televisão numa outra loja que trabalha com isso. Existe uma concorrência injusta. Precisamos resolver este problema. Mas a Prefeitura de Taubaté pretende seguir o decreto estadual, que mantém apenas os serviços essenciais em funcionamento. Nesta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica expediu um documento com recomendações para os moradores, como o uso de máscaras em locais públicos, com o objetivo de preparar a cidade para o retorno gradual das atividades só a partir do dia 11 do mês que vem, como foi anunciado hoje pelo governador de São Paulo, João Dória. Já aqui em Caçapava, a Associação Comercial e Empresarial enviou uma carta ao Ministério Público propondo a reabertura do comércio o quanto antes. O documento sugere que as lojas funcionem em horário reduzido, colaboradores e clientes usem máscara e nos locais seja feita uma limpeza mais rigorosa. A presidente da ACE explica que, para colocar em prática a ação, a associação fez uma pesquisa sobre a situação financeira do comércio da cidade, que está cada vez mais difícil. Além disso, também analisou os números de casos suspeitos da doença e de internações, que vem caindo. A situação econômica de muitas empresas está fragilizada. Nós também temos um gráfico onde mostram a queda, esse gráfico mostra a queda dos casos suspeitos
e casos graves no município, né? Nós estamos em 0 internações praticamente e os casos suspeitos caíram muito. Então, baseado nesses dados, a gente solicita que o Ministério Público acate o nosso pedido para a reativação das atividades comerciais em Caçapava. A primeira cidade da região a autorizar a reabertura do comércio de forma gradual foi São José dos Campos, em um decreto que prevê que isso aconteça a partir do dia 27 de abril. A prefeitura se baseou na atual situação dos hospitais da cidade. Analisando toda a série histórica desses últimos 45 dias, que é o tempo que tem veiculado o vírus, e inclusive depois do primeiro óbito, que é onde a gente começa a contar, nós observamos que a nossa taxa de internação ela nunca ultrapassou 20% da nossa capacidade. Isso unindo os leitos públicos e os leitos privados. Então, isso dá uma segurança, até porque a nossa média de internação também é baixa, comparativa a outros municípios, é de 5 a 6 dias só de internação para quem interna. Então, a gente tem uma confiança de que realmente estamos indo no caminho certo. A secretária adjunta de Saúde diz ainda que na semana passada, 450 testes rápidos foram feitos em moradores de forma aleatória para a prefeitura ter uma ideia de quantas pessoas da cidade tiveram contato com o vírus e desenvolveram anticorpos. O resultado oficial está previsto para sair amanhã, mas ela adiantou que os dados preliminares da pesquisa concluíram que cerca de 3% da população já teve contato com o vírus. Isso faz aí cerca de 22 mil pessoas. Então, o vírus já vem circulando e as pessoas mais jovens, elas têm a possibilidade de ter anticorpos muito mais rapidamente, porque tem uma estrutura física de saúde que propicia ela nem ter sintomas. Então, a gente sabe que, estatisticamente, 80% dos casos são assintomáticos, 20% deles apresentam um quadro de síndrome, a início uma síndrome gripal, e apenas 5% dos casos vão para a UTI. E é exatamente isso que a gente quer evitar, que as pessoas adoeçam até chegar na UTI. Em Jacareí, o prefeito Isaías Santana enviou este vídeo à imprensa. Ele diz que o estado deveria antecipar a flexibilização da retomada econômica. Porque nesta área não deve prevalecer a decisão política do prefeito ou do governador, mas a medida tecnicamente sustentável, mas sim as restrições que se justificam por estudos. Se São José dos Campos fez esses estudos e apresentou, eles precisam, no mínimo, serem analisados pelo Estado para verificarmos se na região do Vale a graduação da sanção, do isolamento, as restrições às atividades comerciais e prestadores de serviços se justificam. E em um vídeo divulgado nas redes sociais agora há pouco, o prefeito Felício Ramute criticou a decisão da Justiça que suspendeu o decreto que flexibilizava a quarentena na cidade e disse que vai recorrer. A decisão judicial não considerou todos os dados, informações técnicas, nosso levantamento científico, tampouco questionou os números que nós apresentamos, mas sim, ela se baseou no impacto regional que poderia causar essa decisão e a falta de infraestrutura, então, para atender as demais cidades. E essa mesma justiça e essa mesma juíza impede o comerciante de exercer as suas atividades. Parece um grande contrassenso. A nós, como eu disse, só cabe recorrer dessa decisão que, ao meu ver, prejudica não só a cidade, como toda a nossa região. E pela manhã, o prefeito Felício Ramute e o secretário de Saúde, Danilo Stanzani, participaram de uma videoconferência com o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus do Estado, Dr. Davi Wipp, e com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. No encontro, Estado e município se comprometeram em manter o diálogo nos próximos dias. Porém, durante a coletiva de imprensa, em que foi divulgada a retomada gradual da economia no estado só em 11 de maio, realizada no início da tarde, o governador João Dória afirmou que tomaria, caso necessário, medidas contra os municípios que tentarem furar a quarentena antes do prazo previsto. Não é prudente, não é conveniente que nenhuma cidade no interior do estado de São Paulo rompa a quarentena antes do dia 10 de maio. Que tenham capacidade, compreensão, resiliência para aguardar a etapa seguinte, que é exatamente essa do Plano São Paulo, cujos princípios básicos foram apresentados hoje, aqui de forma muito clara pelos integrantes da área econômica e também da área de saúde.
Portanto, vamos estabelecer o diálogo, que é o que temos feito, inclusive com cidades que manifestaram a intenção de abrir as suas economias antes do dia 10, mas se pelo diálogo não houver o convencimento, adotaremos medidas de ordem legal para que isto aconteça. Mas a iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos, barrada agora pela Justiça, também é apoiada por empresários da região que defendem a reabertura do comércio antes de 11 de maio. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Savaia, que está conectado com a gente aqui com o Band Cidade via Skype. Oi, Kiko, boa noite para você. Bem-vindo ao Band Cidade. Havia muita expectativa entre o empresariado, entre o pessoal aí do comércio de São José dos Campos para a retomada parcial da atividade a partir de segunda-feira. Como é que vocês receberam essa notícia que a Justiça barrou essa reabertura? Boa noite, Kiko. Boa noite, Otávio. Boa noite, Edmar e a todos os telespectadores. Com muita tristeza, com muita preocupação, eu diria, porque quando se fala em empresário, pensa que são grandes empresários, que têm dinheiro sobrando, que pode esperar. Existe todo um setor da cadeia produtiva, pequenos comerciantes, autônomos, ambulantes legais, pessoas que dependem e que vendem no dia para ter a sua subsistência diária. E me parece que esse assunto está ganhando uma dimensão política de estados entre o governo federal, entre prefeituras, e quem está sendo esquecido de lado é aquela pessoa que precisa trabalhar, precisa gerar sua renda. Me parece muito preocupante essa decisão que saiu há pouco aí suspendendo o decreto. Nós já vínhamos de uma recessão, o país na retomada teve o problema do coronavírus, desenvolve várias da forma que ela ocorreu, ela foi extremamente importante e necessária. Porém, o prefeito Felício Ramute fez um estudo muito bem elaborado, detalhado, com dados estatísticos de leitos de unidades de UTI, de pesquisas, de exames que foram feitos na população, ou seja, não é simplesmente vou abrir porque os comerciantes, os empresários precisam trabalhar. É realmente porque estava extremamente calçado em dados técnicos, estatísticos da Secretaria de Saúde, que transmitiria uma volta segura, com regramento, uma série de situações que também estariam sendo revistas caso precisasse retornar para o isolamento novamente. Então é com muita preocupação que a gente vê essa decisão da Justiça no dia de hoje. Inclusive, Kiko, o Desenvolve Vale tinha emitido aí uma carta de apoio, né, à Prefeitura de São José dos Campos, à Câmara Municipal, se colocando à disposição, inclusive, para ajudar a fazer uma fiscalização desse regramento que estava sendo previsto aí no decreto municipal. Várias entidades se uniram, como a Convap, outras entidades, o SCOM, o Secov, o Desenvolve Vale, com o objetivo de justamente fazer com que se cumprisse o decreto com a segurança para as pessoas. Porque não se trata de um libera geral, mas sim, diante da segurança, dos dados estatísticos que estavam sendo colocados, estava previsto todo um regramento que traria a segurança necessária para essa volta gradual que estava previsto no decreto. E essa decisão pode ainda prejudicar ainda mais, né, Kiko, a economia que já está tão debilitada, né, aqui na nossa região, né? É importante, sabe, a gente tentar não politizar. Infelizmente, a gente percebe que no nosso país acaba tendo certas interferências de vários poderes entre eles, e isso acaba com um prejuízo muito grande para toda a população. Ao passo que, quando isso for liberado, o que vai acontecer? As pessoas não vão sair consumindo como estavam. Então, nós vamos ter um período de inércia dessa volta do comércio. Além das pessoas não estarem faturando, muitos que são autônomos não tendo mais a sua geração de renda, nós estamos com alto índice de inadimplência também. Então, se tecnicamente a cidade de São José dos Campos está segura para voltar e criou um regramento bastante explícito, com regras, com multas, é um grande retrocesso esse decreto não ser validado e a gente tem que esperar a data do dia 10 do próximo mês. Acho que o governador... Tá certo, Kiko. Obrigado, viu, pela sua participação. Kiko Savaia, que é coordenador do Desenvolve Vale. Obrigado, Boa noite, Kiko. Boa noite. Obrigado.
Em entrevista exclusiva ao programa Falando Nisso, da TV Band Vale desta quarta-feira, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, também defendeu a retomada da economia, mas sem estabelecer uma data específica. Pois é, a principal preocupação da Fiesp é como será feita essa retomada e, por isso, a federação elaborou uma proposta organizada por setores para ser cumprida em 45 dias após o fim da quarentena. Vamos conferir um trecho. Nós não entramos no mérito da data da retomada. A nossa preocupação é de que forma nós devemos se portar na retomada. Nós todos estamos ansiosos em retomar. Certamente você e todos e muitos que estão nos ouvindo querem, aqueles que estão em casa em quarentena, querem sair, voltar ao trabalho. É fundamental que se leve em conta esse regramento de cuidados. E aí sim, eu vejo que com muita naturalidade a retomada das atividades o mais rapidamente possível. No caso de São Paulo, houve uma decisão do governo estadual de fixar 10 de maio. Se fosse perguntar a minha opinião, eu anteciparia isso. Eu vejo que há condição para isso. Mas, de qualquer forma, a normalidade que você faz referência, nesse estudo nosso, faz um cronograma gradual de 45 dias. As atividades que iriam reiniciar mais tardiamente seria 42, 43 dias depois. Ou seja, no período de 45 dias de forma gradual, tudo voltaria. Os shoppings, as lojas, as indústrias, enfim, o comércio em geral, as repartições públicas, mas com os devidos cuidados e cautela. São José dos Campos confirmou hoje mais 2 mortes por coronavírus. O município já soma 6 óbitos pela doença. Os novos casos são uma mulher de 85 anos e um homem de 67 anos. Nesta quarta-feira, também foi confirmada mais uma morte em Jacareí, uma idosa de 77 anos. E em Caraguatatuba, a vítima tinha 62 anos e era portadora de doença crônica. Com isso, a região soma 20 mortes por Covid-19 e investiga outros 36 óbitos, além de 299 casos confirmados. Ubatuba, no litoral norte, Cruzeiro e Lorena lideraram o ranking de isolamento social da região neste feriado de Tiradentes e chegaram ao índice de 67% de pessoas em casa. Em São Sebastião, o índice foi de 65% e Caraguatatuba registrou 62%. Depois do intervalo, novas doses da vacina contra a gripe reforçam os estoques das unidades de saúde de Taubaté. A Prefeitura reservou locais específicos para a imunização de pessoas com doenças crônicas. Quanticidade volta em instantes, agora às 7h06.